esse daí a gente não pode passar o vídeo. Não pode passar o vídeo, Mas a gente vai passar o áudio. Exatamente, mas vou botar aqui na tela só essa parte aqui pra... Foi o ministro Barroso, lá no Roda Viva, Luiz Roberto Barroso. Presidente da Suprema Corte do Brasil, tá bom? Deixa eu colocar aqui, porque já que não pode colocar o trecho, então vocês irão Mas é muito grande esse trecho aí, hein? Não, relaxa, são 2 temas. Vou botar até aqui no... Um e-mail, vai. Exatamente, um e-mail. Então, esse aqui... E play. Ministro, falando de bola dividida entre o Congresso e o Supremo, em junho do ano passado, estava previsto o julgamento de 2 ações que tratariam de dispositivos específicos do Marco Civil da internet. Só que esse julgamento, porém, foi adiado porque o Congresso estava discutindo, na época, o PL das redes sociais, que, aliás, ainda não saiu do papel. O Supremo está pronto para discutir esse tema, uma vez que o Congresso está patinando para definir as regras de relação às redes sociais? Pois então, Tiago, o ideal seria que o Congresso conseguisse legislar sobre isso. Mas os casos estão aparecendo. Os casos em que você tem que decidir o que pode e o que não pode, quando é que há responsabilidade civil, quando é que não há responsabilidade civil. E portanto, possivelmente o Supremo vai ter que decidir isso se o Congresso não conseguir produzir legislação. E aí vai decidir, e o que o Supremo decidir é o que vai valer até o Congresso deliberar. Quando o Congresso deliberar, prevalece a legislação do Congresso. Já aconteceu isso, o TSE teve que regular as plataformas digitais. Muitas coisas são feitas por acordo. Desde quando eu estive no TSE, nós conseguimos fazer um grande acordo. E agora eu fiz no Supremo também, essa semana, um grande acordo com todas, não, mas com boa parte das plataformas digitais que quiseram sentar na mesa e ajudar no combate à desinformação. E aqui, esse é um ponto muito interessante que você levantou, o mundo inteiro está vivendo um momento delicado, Vera, que é você traçar a linha adequada de onde você está efetivamente protegendo a liberdade de expressão e onde você está permitindo a degeneração da liberdade de expressão. Porque, na verdade, o que aconteceu no mundo, o acesso ao espaço público e ao conhecimento, à informação, dependiam basicamente da imprensa tradicional, que fazia um filtro. Esse filtro acabou quando chegaram as plataformas digitais, porque qualquer um pode chegar... Está falando é o Luiz Roberto Barroso. Pelo editor do jornal, enfim. E aí vem uma coisa terrível. É que as plataformas digitais, elas têm 2 pilares. Os nossos dados e o engajamento do público, porque é isso que leva à publicidade. Só que, tragicamente, para a condição humana, o ódio, a mentira, a ofensa, a agressividade, a grosseria, as destruições... Chega já Ainda tem outro assunto, fala sobre 2 assuntos. Então vamos botar ele falando do outro assunto. Mas quer comentar logo sobre uma esse? Aceleradinha aí. Quer começar sobre outro assunto? Vai lá. Ministro, que você prometeu, quer dizer... Não vamos pro próximo bloco sem isso. Então, não quer manter a audiência lá, não? Não, bora. Veja a questão da interrupção da gestação. Então, eu vou dizer alguns dados da gestação, realidade, vulgo e depois vou dizer as dificuldades de pautar. Bebês no ventre. Primeiro dado da realidade. Praticamente nenhum país democrata e desenvolvido do mundo adota como política pública a criminalização. Nem o Canadá, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, nem a Holanda, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Esse é um dado fático. Ninguém adota. Bom, então talvez não seja uma boa política pública, ninguém adota. Segunda informação importante. De acordo com a Fundação Guttmacher, a criminalização não diminui o número de abortos. Apenas impede que ele seja feito de uma maneira segura. Portanto, a criminalização é uma política pública que não é capaz de produzir o resultado que ela visaria a produzir. Pausa, em terceiro lugar, pausa. É muito... Não pode xingar, né? Pelo meu canal aqui e tal, tudo mais. O primeiro argumento, a criminalização não faz com que você diminua o número. É um argumento tão tosco. Então basta a gente legalizar todo tipo de conduta errada. Vamos legalizar o homicídio, vamos legalizar o roubo, uma vez que a criminalização não está fazendo com que a gente diminua esses números. Os homicídios só aumentam no Brasil, os roubos só aumentam, os furtos só aumentam, os estupros só aumentam. Então legalize tudo. Essa é a lógica do ministro da Suprema Corte. E aí ele vai lá, não, mas não me parece que é uma boa política pública. Eu quero saber quem votou no senhor para determinar o que é uma boa política pública ou não. Meu Deus do céu! Tá tudo do avesso, tá tudo ao contrário. Ministro da Suprema Corte não define o que é uma boa ou uma má política pública. Você deveria dizer o que é constitucional e o que não é. Não fazer avaliação de método de política pública. Além de tudo, ainda faz uma avaliação errada. Os países que legalizaram o aborto, muitos deles voltaram atrás. Pela concepção de que o que vocês chamam, né, de feto é uma vida.
É uma vida que, se não for interrompida, gerará uma vida, uma pessoa como o senhor. E aí ele faz avaliação da política pública. É uma palhaçada isso aqui. Eu acho até interessante você comentar sobre isso, Renato. Eu lembro que eu já tinha visto esses gráficos há um tempo atrás sobre outros países que liberaram o aborto. E esses gráficos claramente mostram que quando você faz a legalização, é exatamente isso. Não diminui os números, só aumenta. Olha aí. Então, assim, o argumento dele ainda é falho nesse sentido. Sobe aí, olha aí. Espanha. Desde a legalização do aborto, certo? Até os dias de hoje. Me parece claro que qualquer analfabeto consegue entender. É um gráfico que está subindo, que está em ascensão. Suécia, aborto legalizado em 1979. O que aconteceu? As pessoas passaram a abortar mais. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que a legalização do aborto faria com que mais pessoas abortassem? Quem pode imaginar que a legalização de qualquer crime faça com que as pessoas cometam mais esse crime, uma vez que elas não vão enfrentar a lei caso o cometam? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Vamos terminar antes o vídeo dele lá? Ainda tem mais alguns segundos. Vai ter um pouquinho. Esse é o ponto mais delicado e a razão pela qual eu ainda acho que não há amadurecimento para pautar é que as pessoas ainda não conseguiram fazer uma distinção muito importante, que é, qualquer pessoa deve ser contra o aborto, ninguém é a favor do aborto. Portanto, o papel do Estado é evitar que ele ocorra, dando educação sexual, contraceptivos e amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em condições adversas. Esse é o papel do Estado, evitar o aborto. Porém, e qualquer pessoa tem o direito de ser contra, de pregar contra e de não fazer. Nada disso, no entanto, se confunde com querer prender a mulher que tenha a circunstância de fazer. E aí a criminalização tem ainda um subproduto que é penalizar as mulheres pobres que não podem usar o sistema público de saúde. Portanto, é uma política pública equivocada e perversa. E as pessoas precisam entender que ser contra a criminalização, ser contra prender a mulher, não tem nada a ver com ser a favor do aborto. Agora, por que o senhor acha... Bom, tá dito aí. Não é nenhuma opinião que a gente já não conhecia, né? O que mais me espanta nesse caso é o seguinte. Que ele tem a opinião que ele quiser, né? E vamos discutir aqui e mostrar que a opinião dele é mentirosa, tem dados falsos, né? Como eu mostrei aqui. Aliás, ele antes estava dizendo que estava muito preocupado com a desinformação nas redes, né? E aí ele lança um argumento que é falacioso, né? De que a proibição não faz com que os abortos diminuam, né? Um argumento totalmente sem lógica. Totalmente que não faz sentido. Enfim, né? Vou ficar aqui falando, vou ficar rodeando aqui o mesmo assunto. Pelo amor de Deus. Ministro Barroso. Enfim, não pode falar, né? Certas coisas. Vamos para a próxima pauta. Vamos para a próxima pauta.